Aê, finalmente chegou a época que eu mais gosto do mês, que é planejar o novo mês. Só que assim, na verdade eu tô fazendo isso em etapas. Hoje pela manhã eu organizei toda a minha casa, organizei principalmente o meu guarda-roupa que estava uma bagunça. Enquanto eu organizava o guarda-roupa, eu conversei muito sobre fé, que é uma coisa que eu nunca falo aqui no canal, mas conversei sobre fé e era para esse vídeo sair antes deste daqui que você está vendo. Porém, eu sou ruim em matemática e calculei errado. Sorry. Então, esse vídeo, se eu não me engano, vai sair na terça ou na quarta e o vídeo organizando as coisas somente no sábado. Mas tudo bem, porque o que importa é que estamos entrando em maio. Graças a Deus. Eu sempre planejo no final de semana antes de um novo mês. Então, o próximo mês começa na quinta-feira, né? E hoje é domingo. Eu já fiz mais ou menos, bem mais ou menos. Opa, tem barulho de polícia? Ambulância. Barulho de ambulância. Barulho de ambulância lá fora, tomara que todo mundo esteja bem. Vamos lá, voltando ao que eu estava falando. Eu sou meio assim, caótica, porque toda vez que começa um novo mês, eu meio que já tive a ideia do que eu vou colocar como meta pro próximo. Para abril foi muito complicado, porque eu estava num momento muito, não triste, mas assim, meio depressiva, meio complicado, difícil de entender aonde exatamente eu estava na vida. E era para eu ter feito o planejamento do trimestre, que eu faço o ano de 3 meses, né, ou 12 semanas, e eu não fiz planejamento de trimestre, nem nada disso, e eu tô assim, indo um dia de cada vez, ou pelo menos tentando. E para maio eu acho que eu já consegui, em abril eu consegui me recuperar um pouco de mim, e para maio eu quero recuperar ainda mais quem eu já fui e quem eu posso ser. E aí eu estava trabalhando, e aí no meio das aulas, enquanto meus alunos estavam escrevendo, eu fui pensando em algumas coisas que eu queria muito para minha vida, assim, que eu acho que seria uma boa ideia para maio. Então eu fui anotando, isso é uma coisa que eu já fiz, eu fui anotando o que eu queria para minha vida. E aí, uma dica de ouro que eu tenho feito ultimamente. ChatGPT. Eu tenho usado o ChatGPT para bastante coisa, bastante coisa mesmo. E aí eu pedi para ele fazer um panorama geral, assim, um panorama geral de maio para mim. Mas assim, eu realmente fui a fundo. Não é tipo, ai, me diga hábitos para fazer em maio, me diga metas para fazer em maio. Não, não foi nada disso. Foi uma coisa meio tudo. Eu coloquei aqui, deixa eu ver exatamente o que eu coloquei no ChatGPT para eu falar para vocês. Primeiro eu pedi para ele uma ideia. Ideias de hábitos e metas que seriam legais para maio, de acordo com o que eu já falo com ele no geral. Então ele sabe que eu tenho canal no YouTube, que eu sou professora de inglês, que eu tenho um outro projeto agora. Então o ChatGPT já sabe essas coisas e eu falei, com base no que você já conhece sobre mim, me fala algumas metas e tudo mais. E aí, ele me deu umas ideias boas de coisas que eu já até tinha colocado aqui. Então eu juntei algumas das boas ideias dele que eu achei que fazia sentido para mim com as ideias que eu fui colocando assim ao longo da semana. E depois disso, eu vou... Cadê? O meu prompt, gente, ele é enorme. Por quê? Eu até peguei esse caderno porque quem vê todos os meus vídeos sabe que esse caderno aqui, ele tá comigo em todos os meus planejamentos, assim, e o meu planejamento anual eu fiz nele. E esse planejamento anual, eu tinha colocado 15 objetivos. E foi o momento de eu revisar esses objetivos. Eu olhei para todos eles e falei, o que eu atingi, o que eu não atingi, qual desses eu ainda quero atingir, qual desses não faz mais sentido para a minha vida. E aí eu coloquei todos eles listados para o ChatGPT. Então eu fui e botei assim, olha, vamos lá.
minhas metas deste ano eram tal, 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 tal. E aí eu botava entre parênteses, está feito. Desisti. Só esse mês que eu não consegui. Esse eu falhei 3 vezes. Esse eu não consegui ainda. Esse acho que eu tô chegando lá. E assim por diante. Então eu fui colocando para ele todos os meus 15 objetivos que eu tinha. E aí eu botei assim, depois eu botei no mesmo prompt, tá? No mesmo texto. Minhas metas por alto de maio são inicialmente. E aí eu coloquei todas as metas que eu estava pensando inicialmente, junto com aquelas que ele já tinha colocado que eu achei legal também. Aí eu botei assim, considerando tudo. E aí tudo é tipo meu mapa astral, as energias do mês, eu não sei muito se eu acredito nessas coisas, mas eu gosto porque fica parece mais personalizado. Então, considerando meu mapa astral, que ele já sabe qual que é, as energias do mês, o fato de que eu trabalho todos esses horários, aí eu botei todos os horários que eu trabalho dando aula, todos os horários que eu tô no meu outro projeto, e o fato de que eu quero postar no YouTube, e ele já tem um calendário de conteúdo que eu fiz junto com ele. Então, botei isso tudo assim, considerando todos esses fatos, me ajude a criar um plano para potencializar a minha rotina, hábitos e atingir as minhas metas. E aí foi, botou, nossa, Júlia, você é uma mulher incrivelmente determinada, resiliente, tá, não precisava dessas coisas. E aí botou assim, agora vamos pegar toda essa energia e as realidades do momento e montar um plano de maio personalizado. Isso é o ChatGPT grátis, tá? Ele colocou ali o que guia o mês de maio para mim de acordo com os astros e tal. Achei bem legal, assim, porque aparentemente está em foco em rotina estável, finanças, corpo e prazeres simples. E são coisas que eu preciso para mim. Então achei bem legal. E aí ele botou um plano de ação de maio. Botou amanhã, dividiu por manhã, tarde e noite. E aí ele não colocou, ele não considerou algumas coisas. Eu falei, poxa, mas nesses horários eu tô trabalhando. Não tem como ter uma rotina da noite para fazer tal coisa. E aí a gente foi adaptando. E aí eu fui falando, olha, eu esqueci de te falar que na minha rotina da manhã eu sempre faço isso, isso, isso e isso. Ah, eu botei assim, eu também tenho um livro para ler, porque já chegou meu livro de maio. E aí o livro de maio é bem curtinho até, mas aí eu falei quantas páginas ele tem, quantos capítulos ele tem, quanto que eu preciso ler todo dia para conseguir terminar esse livro no mês inteiro. E aí eu fui detalhando cada vez mais. Ele me deu um plano tão incrível. Sério, foi tipo assim, foi perfeito. Porque ele botou minha rotina personalizada de 5:30 da manhã, que é quando eu acordo mais ou menos, até as 8 horas da manhã, são o tempo Júlia. Que é o que eu sempre falo aqui no canal, nas minhas rotinas da manhã e tal, que as minhas manhãs são minhas. É pra mim, é pra eu tentar me cuidar. E se eu não fizer isso, parece que a minha vida se perde de mim. É sério, muito doido. E aí ele colocou todas essas coisas, já acrescentou umas metas, tipo, eu não tenho feito exercício físico e eu preciso fazer isso. Eu sei que é mais pro mental até do que o físico. Então ele colocou aqui, já até colocou os canais que eu gosto de assistir, porque ele sabe que eu faço treino em casa, não treino em academia. Então ele já botou os canais que geralmente são os canais que eu gosto e tudo mais. Aí depois me botou outro projeto, qual é a minha meta do outro projeto. E o YouTube, o quanto que eu tenho que fazer, então eu tenho esse período. Aí ele tinha colocado pra eu almoçar, tipo, 1 hora da tarde. Eu falei, cara, não dá pra eu almoçar 1 hora da tarde. Porque eu fico com muita fome já, 11 horas da manhã eu já tô com muita fome, então o máximo eu tenho que estar almoçando meio-dia. Aí ele ajustou pra mim, colocou lá o meu horário de almoço, fazendo tal coisa, de hobbies e tudo mais. Aí, de 1 hora em diante, é quando eu tenho os meus horários fixos, né, de inglês e tudo mais. Ele colocou ali os horários que eu tenho as aulas certinho. Ficou muito bonitinho. Ele fez uma tabela com os horários que eu tenho aula. E aí botou assim, nos intervalos de 1 hora entre aulas, porque eu geralmente tenho 5, 10 minutos entre uma aula e outra. Aí ele botou o que eu posso fazer nesses 5, 10 minutos de uma aula e outra. Ou quando algum aluno faltar e tudo mais. E aí ele botou também a minha rotina da noite pós
pós trabalho, porque ele achou que, eu já falei, olha, eu tenho muita insônia no sentido de eu posso dormir 14, 15, 16 horas, que eu vou acordar muito cansada, não tenho um sono profundo e tudo mais. Ele falou, ai, tá faltando a higiene do sono mesmo nesse caso, eu tenho que fazer porque eu acordo 5 horas independente de tudo. Independente de tudo, eu acordo 5 horas todos os dias da minha vida. Então, ele botou, olha, esse horário é o máximo que você tem que estar indo pra cama, mas antes disso, o que você tem que fazer? Qual é a janta que você vai comer? Como você vai fazer o skincare, journaling, você tem que fazer. Umas coisas assim, sabe? E eu achei bem legal. E aí ele botou uma organização semanal sugerida. Isso eu não tô mostrando pra vocês, assim, em vídeo, porque a tela porque é tudo muito, 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 muito pessoal e tem coisa aqui que eu ainda não compartilhei no canal, que eu vou compartilhar ainda, mas eu não compartilhei e não me sinto 100% segura ainda de mostrar isso daqui. Mas ele botou a organização semanal sugerida, tipo, segunda você vai fazer tal coisa, terça você vai focar em tal coisa. Cara, eu achei simplesmente sensacional. E ainda depois disso, ele ainda botou metas e hábitos do mês. E ele separou por áreas assim que eu nem imaginava, tipo, separar minha vida. Claro, eu sempre separo, mas eu não falei pra ele. Separe por áreas da vida, sabe? E aí ele separou conteúdo e YouTube. Ou seja, ele sabe que é uma coisa muito importante pra mim e que eu faço conteúdos no YouTube, principalmente no YouTube. E ele colocou 3 metas e hábitos que eu tenho pro YouTube e tudo mais. Aí depois corpo, mente e espiritualidade. Que é uma coisa que eu tenho precisado focar bem mais. Aí depois a leitura e estudo. Eu tenho que fazer coisas, eu tenho que ver a questão da faculdade, porque eu ainda estou fazendo faculdade, eu achei que eu iria trancar a faculdade, eu até fiz um vídeo sobre isso. E eu decidi que eu não vou trancar, eu vou continuar na faculdade, mas eu vou continuar assim, bem sem ser a minha maior prioridade, sabe? Mas ainda assim, eu não fiz simulados, eu não fiz provas, eu tenho que fazer isso tudo, porque o prazo é até junho no máximo, então eu já tenho que começar não, já era para eu ter feito, né? Então eu tenho que fazer isso esse mês, e isso não é negociável. E aí ele botou até uma renda extra, porque eu falei, olha, na minha finança, eu acho que eu consigo colocar como renda extra tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí ele me ajudou aqui. E ainda falou, se eu quisesse, eu poderia fazer um plano personalizado no Notion e tudo mais. Eu falei, não quero, só isso daqui já tá muito de bom tamanho. E aí eu decidi colocar todas essas coisas, todos esses planos, no meu próprio template do Notion. E esse template eu vou deixar liberado para vocês de graça. Gratuitamente esse template vai estar. E lembrando que ele não foi 100% feito por mim. Ou seja, eu tô há muitos anos no Notion, muitos anos mesmo, assim. Quando deu a pandemia, eu já usava o Notion. Então eu tô há muito tempo e eu uso e eu sei como usar. Mas eu não tenho paciência para ficar montando templates do zero. E templates bons, não é template que só coloca uma página ali, não. Eu vejo gente. Nossa, sério, isso me irrita muito. Eu vejo gente cobrando R$ 45 por um template do Notion, são só páginas, não tem um sistema ali, sabe? Isso me irrita muito. Porque eu trabalho com sistemas, eu gosto de sistemas, eu acho que a vida funciona melhor quando a gente coloca tudo em sistemas. E aí eu fui pegando vários templates gratuitos, e fui colocando um junto com o outro, um junto com o outro, um junto com o outro, de forma que ele vire um sistema, sabe? Eu fui fazendo a ligação de um e outro, modificando uma coisa ali, modificando uma coisa aqui, colocando umas imagens, pipipipapapá, um monte de coisa assim. Então, esse template do Notion, ele sim, eu vou liberar para vocês de graça, que é o mesmo que eu uso. Então, ele tem já no inicinho, ele tem uma página de Weekly To-Do List, que aí tem, vocês vão ver que algumas dessas páginas, eles têm até o nome de quem fez e tudo mais, o template, e eu deixo os créditos quando
enfim, são páginas mais recentes, aí eu deixo os créditos. Mas tem páginas que são muito antigas e eu não sei quem fez, não lembro, porque eu tiro os créditos quando eu uso, assim. Não quero ficar vendo os links das redes sociais das pessoas e tudo mais. Vocês podem tirar esses créditos também, se vocês quiserem. E aí a to-do list é em forma de Kanban, ou seja, forma de quadro, todo dia. Tem ali segunda, terça, tá em inglês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o que tem que fazer cada dia. Eu acho perfeito. Aí embaixo tem um Visual Hourly Planner. O que é isso? O Hourly Planner é um planner datado por horas. O meu começa às 5 horas da manhã, vai até 11 horas da noite. Mas vocês podem fazer mais ou menos também, não tem problema. E aí já são horários fixos, né? Então ali eu vou colocar os meus alunos, que são os meus horários fixos, e outras coisas que são consideradas fixas para mim. E logo embaixo já tem os hábitos. Eu deixei os hábitos que estavam aqui, mas eu vou mudar no meu com certeza. Esse template eu atualizei agora, porque como eu falei para vocês, eu não fiz o meu planejamento trimestral. E aí, pro meu planejamento trimestral, eu gosto de dar uma repaginada no Notion e tudo mais. Então, eu coloquei essa. Minha questão de hábitos era outra. E aí, eu tirei a que eu tinha e coloquei essa, porque eu achei muito, muito, muito legal. Então, aqui tem leitura, exercício, meditação, beber água, journaling, banho frio e tal. Mas isso eu não uso, né? Eu não faço. Mas aí você só clica no negócio e coloca do habit, então fazer o hábito. É só clicar, que aí ele coloca como feito. Eu acho bem legal. Depois eu posso fazer um tutorial sobre ele, eu acho. Tutorial do Planner. Mas enfim, é bem fácil. É só isso que eu tenho nessa parte de weekly. E aí quando a gente volta, tem os sistemas. Aí os sistemas eu deixei aqui alguns que eu realmente uso e vocês podem ir acrescentando. Então eu tenho as minhas finanças de 2025, que eu achei esse muito bom. É um template gratuito também que eu encontrei no próprio site de templates do Notion. E todos esses eu encontrei no próprio site do template do Notion. Eu não pesquisei na internet, eu encontrei no próprio Notion. E aí achei bem legal como ele está colocado. Eu zerei tudo para deixar para vocês ali, enfim. E aí você pode colocar entradas, despesas, se você investiu em alguma coisa, enfim, bem legal. Tem a Shopping Wishlist, que aí tem vários ali, como. Tá tudo em inglês, né? Mas enfim, tá ali como usar o template e tudo mais. Tem até um guia ali de como usar, enfim, você tem o site de quem fez. Eu acho bem legal. Mas enfim, pra mim é muito simples. Quando eu olho, eu já bato o olho, eu já sei o que é. Então você só clica, você coloca ali o link daquele produto, qual é a categoria, se você quer comprar, se seria bom ter, ou se você tá vendo que todo mundo tem e você não tem, que é FOMO. Aí o preço, né, e tudo mais, o quanto que você não gastou naquilo. Enfim, eu acho bem legal. Então, dá para você ter uma noção de qual que era o preço, quanto que você economizou naquilo, né? Então, enfim, acho bem legal. Você pode colocar a categoria também, se é tipo livros, se é carro, se é eletrônico. Enfim, acho bem maneiro. Aí tem um Content Planner, que não é o que eu uso. Porém, se eu colocasse o que eu uso, eu acho que eu nunca conseguiria colocar um template, porque eu criei o meu do zero e eu criei um ecossistema assim real de tudo que eu preciso postar com as minhas ideias e tudo mais. Eu não ia conseguir zerar aquilo tudo. Então eu botei aqui um que eu acho legal, assim, que fica um pouquinho parecido com o que eu já faço, mas o meu é bem mais elaborado. Eu acho que o Content Planner, cada um vai de si, sabe? Não tem como eu colocar o planejador de conteúdo meu, porque a forma que a gente cria conteúdo é diferente, acredito eu. Aí tem um Book Tracker, o meu era bem diferente, eu acho que eu já fiz um tour pelo meu Notion antes, e eu tinha mostrado o meu Book Tracker, que era uma página só de hábitos, e aí eu tinha os livros, aí eu separava por categoria. Tinha os livros, tinha as séries, os filmes e tal, e dessa vez eu decidi fazer páginas mesmo, diferentes para cada um deles, porque eu quero realmente focar nesses hobbies e tudo mais. Então, aí tem aqui, tem várias visualizações, tem também
Nesse tem também como usar, tá dizendo, eu não sei, tá dizendo como usar. Deixei aqui alguns livros de exemplo, não foram os que eu li, mas, enfim, aí você pode ver quais que você está lendo no momento, livros agrupados por categoria, finalizados, todos os livros. Aí tem como você dar a quantidade de estrelas, qual é o progresso, quanto que você já leu, a categoria dele, né? Se é autoajuda, se é romance, enfim. Acho bem legal. E tem também a opção de colocar ali as notas, os seus pensamentos, uma resenha, de repente, sobre o livro e tal. Então, acho muito maneiro. Coloquei aí, deixei essa página. Os créditos não são meus, eu achei no template do próprio Notion. A mesma coisa com Movie e TV Show, que é de filmes e séries. A página é bem parecida também, tem as plataformas, você pode colocar as plataformas que você tem. Netflix, HBO, Disney, Prime, são exatamente as que eu tenho. Eu tenho que colocar o Globoplay ali também. Mas enfim, aí você consegue separar pelas que você está assistindo e as que você quer assistir. E aí você pode colocar se é um filme, se é uma série, se é comédia, se é drama, se é animação, o que que é. Então, eu acho bem legal essa página também. Muito simples. E aí você pode ver por formatos. Então, se é um filme ou só se é uma série. Tem como você separar por gêneros, qual é o gênero de cada coisa, se é ação, aventura, animação, comédia, romance. Embaixo ali tem o template, outros templates dessa mesma pessoa, então você pode ver embaixo. Eu deixei, porque eu achei legal deixar, caso você queira adicionar no seu próprio Notion. Então, tem até coisa do desktop, coisa para você colocar seu wallpaper. Enfim, tem bastante coisa que eu achei bem legalzinho. Aí tá mostrando que são quase todos free. Então, tem um workout tracker, meal planner, enfim, várias coisas. Achei legalzinho para vocês verem. E tem a seção também de favoritos, livros não, filmes e séries favoritos, que você favoritou de todos que você assistiu, quais foram os melhores. E aí, voltando lá para a parte de sistemas, a gente tem o Meal Planner, que é o planejador de comida. Eu separei, aqui eu também fiz a junção de alguns templates. Eu fiz eu até coloquei um index no início, um sumáriozinho da página, que tem listas de compra, cardápio da semana e receitas. E aí na lista de compra é muito simples. Você coloca o que não está comprado, então você precisa comprar e comprado. Muito simples, você só arrasta de um lado para o outro e vai adicionando, muito simples. E o cardápio da semana, que aí você coloca o dia da semana, o café da manhã, o almoço, jantar e lanchinhos que você quer fazer. Para quem faz dieta, eu achei isso daqui muito legal. Eu não faço dieta em si, mas eu gosto de ter marmita, eu gosto de ter as coisas separadinhas que eu vou comer, porque eu fico muito ansiosa com comida e eu começo a comer demais ou a comer de menos. Então, eu gosto de ter isso daqui como uma base do que é que eu tenho ali disponível aquela semana. E aí embaixo tem a minha parte favorita, são receitas. Eu já coloquei algumas, e essas receitas, tanto receitas quanto a parte de snacks, porque tá dividido em duas, né? Tem as refeições, né? Que aí pode ser café da manhã, almoço e jantar. E tem os lanchinhos, que aí podem ser sobremesas também. São receitas que eu mesma coloquei, eu mesma digitei e tal. E receitas que eu já fiz. Então, tudo isso daí, quase tudo isso, eu já fiz ou eu quero muito tentar. Então, essas receitas são realmente minhas. Depois, nós temos a parte de, voltando lá para o sistema, temos o workout. E a página de workout é bem simples, é só um catálogo mesmo. Você adiciona em nova página, coloca o dia, fala qual foi o exercício que você fez, quanto tempo você fez, que horas você fez. Se precisa colocar algum link, alguma anotação, você também pode colocar. Embaixo tem ali 3 vídeos, isso já veio na página, não são os que eu faço, porém você pode ir mudando de acordo com o que você quiser. Na página de educação, eu separei de 2 formas. A primeira é de cursos, então você tem um curso aleatório, é uma página em branco,
A minha tem muito mais, né? Mas eu separei em branco assim porque eu achei melhor. E aí a gente tem a página de educação mesmo, onde a gente tem separado para quem faz faculdade, separado por períodos. E aí cada período você pode colocar a matéria e cada matéria você pode colocar as anotações. E aí tem tudo lá e aí você pode colocar também o seu progresso, se você fez a aula, se você assistiu o vídeo aula, se você leu os conteúdos, se você fez a prova, enfim. E tem um calendário geral também, que está linkado ao calendário principal da sua página do Notion. Então, se você colocar ali, por exemplo, dia 27, eu tenho prova da faculdade dia 27. Aí eu boto categoria, faculdade, status, não comecei ainda, e eu boto prova, matéria, tal. E aí vai aparecer nesse calendário aqui e no calendário lá do início, lá da primeira página. Voltando para os sistemas, nós temos a parte de Improve. Esse Improve são os objetivos do ano e tudo mais. Aí eu coloquei aqui, deixei zerado, objetivos do ano, geral, saúde, trabalho, crescimento pessoal, diversão, família, finanças, organização e hábitos. Depois temos a página de Journal, que aí é muito simples, você só abre, coloca a data e escreve o que está na tua cabeça. Eu não uso muito o Journal no Notion, eu prefiro papel e caneta mesmo. Temos a página de Languages, que aí a gente tem quais são os idiomas que você quer estudar. Eu coloquei aqui 3 idiomas como exemplo, inglês, espanhol, italiano. Opa, 4, né? E turco. Mas eu não uso muito essa página, eu dei uma pausa nos meus estudos, mas tá ali também, então você consegue ver qual é a fluência que você tá. Meu inglês vai até o C2, meu espanhol vai até o A2, meu italiano e meu turco estão ali no A1. E aí eu coloquei as resources, que são as fontes onde eu posso estudar. Então tá separado por idioma, por vocabulário, por gramática, por audição, por fala, enfim. Bem legal para quem quer estudar, usar isso. Aí temos a página chamada Passes, que são passwords, né, que são as suas senhas e tudo mais. Aí você coloca só as suas senhas e seus documentos aqui, e depois tranca a página para ter só você ter esse acesso. No Notion só você tem acesso mesmo de qualquer forma, mas enfim. Obviamente eu não coloquei as minhas senhas aqui. E a página de Archive, que também não tem nada, mas por exemplo, eu excluí uma página, mas eu não tenho certeza se ali tem alguma informação que ainda vai precisar algum dia. Eu não excluo a página, eu jogo ela para a página de Archive. E aí sim, eu deixo ela ali, enfim. Porque às vezes a gente não usa páginas soltas, né? A gente usa sistemas. Então, um calendário depende do outro. Então, por exemplo, se eu excluir o meu calendário dessa página principal, né? Porque a gente passou aqui, tem a to-do list, aí tem os sistemas e logo embaixo tem o calendário. Se eu excluir esse calendário geral, eu acabo excluindo o meu calendário da faculdade também, porque eles são o mesmo. Eu só linkei de um para o outro. Então, é um tipo de coisa que eu não posso excluir, mas se eu não quiser na minha página inicial, eu posso jogar para Archive, que vai ficar lá e eu ainda vou poder usar. Agora, se eu clicar em excluir mesmo, eu nunca mais vou conseguir usar o meu calendário da faculdade. Eu vou ter que fazer tudo do zero. Aí embaixo do calendário ali nós temos o mood board, que é só imagens aleatórias, você pode trocar. Eu botei imagens que tem a ver comigo, enfim, e é isso. Esse é o meu template do Notion e esse é o meu planejamento de maio. Estou muito ansiosa. Tomara que maio me traga coisas boas e que eu volte a ser a Júlia que eu sei que eu posso ser e que eu não tenho sido ultimamente. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Claro, o link desse template gratuito do Notion vai estar na descrição. Se te ajudou, por favor, curte, comenta o que você achou dessa forma nova de planejar. E também, se tiver essa opção, eu não sei se tem, mas eu acredito que tenha, hypar o vídeo. Essa opção de hypar o vídeo vai me ajudar muito, gente. Me ajuda, por favor. Eu acredito em vocês e acredito que vocês também acreditem em mim. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye!